Deus. Amém. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que seja louvado o nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão e irmã, ao Salão João Paulo II. Seja bem-vindo à comunidade de fidelidade. É Deus que te acolhe, é Maria que te acolhe. João Paulo II foi um homem de Nossa Senhora. Foi um homem que evangelizava, mas ele dizia tudo com Maria, tudo por Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. Tanto é que Nossa Senhora o protege naquele dia, terceiro segredo de Fátima, essa proteção de Nossa Senhora na vida de João Paulo II. E nós temos essa graça hoje de aqui no Salão João Paulo II clamarmos a intercessão de Maria. Ontem foi dia Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, como nós sabemos, padroeira do Brasil. E hoje nós somos chamados a refletir um pouco mais da nossa vida sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Queria que você já pegasse o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Mas enquanto isso, queria dizer a vocês hoje que nessa pregação, para nós que aqui estamos, e é você que está nos ouvindo na rádio, é necessário que quebremos o paradigma de que ninguém pode interceder por mim. Nós católicos ainda trazemos na nossa consciência e no nosso coração pensamentos do protestantismo. Ninguém precisa interceder por mim. Eu posso falar direto para Deus. Meu irmão, minha irmã, ninguém te impede de falar direto com Deus. Ninguém te impede. Mas não podemos deixar que o dogma da Igreja Católica e que aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a teologia nos diz sobre a vida dos santos e sobre a vida daqueles que estão consagrados a Deus e sobre a vida dos irmãos batizados, que é necessário a oração e a intercessão nas nossas vidas. Amém? Amém. Segundo ponto, nós queremos entrar na palavra de Deus também. Olha que interessante. Efésios 6 vai dizer sobre a intercessão: perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E aí São Paulo vai dizer mais ainda lá em Efésios: e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador do seu Deus. Olha que bênção. São Paulo pedindo a intercessão do povo de Deus. São Paulo pedindo a intercessão para que ele pregue bem, para que ele fale bem e para que ele não deixe de anunciar o reino de Deus. E aí nós vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 27 também: aquele que perscruta o coração sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. A palavra intercessão significa, do latim, intercessão, orar, pedir por alguém, interceder por outrem, por uma outra pessoa. Ou seja, pedir, estar entre aquela pessoa e outra. Como o advogado, aquele que advoga, ele está intercedendo, pedindo e clamando para o juiz por aquele réu. Nossa Senhora é assim conosco. E às vezes, o que nos confunde, o que confunde o povo, a cabeça do povo de Deus, é a questão do mediador
humildade. Porque Maria disse sim a Deus, e naquele momento do seu sim, Nossa Senhora se faz medianeira da graça. Olha que bênção. E quem é a graça, meu irmão? Quem é a graça? Jesus. Vamos repetir que eu não ouvi, não. Para pôr firmeza mesmo, esse nome que tem poder. Esse nome que tem poder para nos curar, para nos libertar. Quem é a graça, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus. Pode ser mais forte. Quem é a graça, meu irmão e irmã? Jesus. Jesus é a graça. Olha o seu irmão fala para ele: Jesus é a graça na sua vida. Você que está em casa nos ouvindo também, Jesus é a graça na sua vida, na sua casa, na sua família. E olha que bênção! Quem foi que trouxe a graça para nós? Maria. Maria trouxe a graça, ela é medianeira de toda a graça, ela é medianeira dessa graça que é Jesus, que é a nossa salvação. Maria não faz milagre, Maria não é deusa, e se ela não fosse Deus, então ela faria grandes prodígios, milagres, sinais na Bíblia, e em nenhum momento ela faz isso, e em nenhum momento ela quer isso, porque Maria quer a honra e a glória do nome do seu Filho Jesus, e é aquela que aponta para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A humildade de Maria fez com que ela fosse a mãe de Deus, ser a ligação entre o céu e a terra. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está no meio de nós. Jesus está no meio de nós, meu irmão. No meio da sua tribulação, no meio da sua angústia, no meio do seu desespero, Jesus está no meio de nós, amém? Amém. No seu desemprego, naquilo que está acontecendo na tua casa, na tua família, no desespero daqueles momentos onde a gente pensa em separar, onde se pensa em discutir, onde se pensa em humilhar. Jesus está ali dizendo: meu filho, minha filha, eu estou no meio de vós. Esse Deus é o Deus Emanuel. E no termo da palavra Emanuel, Deus conosco. Ele está no meio de nós. E foi através de Maria que Ele esteve e está no meio de nós. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ao nome de Jesus se dobrem os joelhos no céu, na terra e nos infernos, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Amém. Tomemos a palavra de Deus em nós. Você que pegou a palavra aí, amém ou misericórdia? Amém. Olha, tem bastante tempo, hein? E a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. 3 dias depois, celebravam-se ali bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Quando viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-as até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe: é de costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando todos os convidados já estão quase embriagados,
Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esta é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Essa palavra de Deus é muito rica. Vem do Evangelho de São João. E João, o discípulo amado de Jesus, com certeza estava neste casamento. E ele viu toda essa cena, isso acontecer. E parece até que Jesus é mal educado, né? Mulher, isso compete a nós. E eu queria ressaltar aqui, né, já lá no início, que vai dizer a palavra de Deus 3 dias depois. É interessante que João, ele narra todos os dias. Ele acompanha cada minuto da vida de Jesus no seu Evangelho. E ele vai falar lá no primeiro dia. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém os sacerdotes. Ele vai falar lá no segundo dia. O dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele dizer: eis o Cordeiro de Deus. No terceiro dia, no quarto dia, e aí ele vai dizer lá no capítulo 2, 3 dias depois. Quarto dia, mais 3, dão quantos? 7 dias. O 7 na Bíblia é o número perfeito. Perfeito. Então é a perfeição. Esse Evangelho quer nos chamar à perfeição. E olha que interessante, Maria está dentro de todo o contexto. E se não é a principal, porque olha lá, quando eles chegam na festa, quem estava na festa? Maria estava na festa. Por que Maria estava na festa? Porque Maria foi convidada por aquela mulher que alguns teólogos dizem que era parente de Jesus. Então, Maria, sendo mais velha, tinha mais experiência com festa. Era aquela que estava olhando todas as coisas, ou seja, a mãezona, aquela mãe que sabe o que falta lá em casa, que sabe que o arroz está faltando, o feijão. Opa, tem que comprar isso, marido. Olha, tem que fazer aquilo, porque isso está faltando. A mulher que fica em casa o dia inteiro, ela vai ver a goteira quando está chovendo lá. Ó, maridão, tá vendo lá? Tem que consertar o pé. Olha, marido, tá vendo aquela torneira aí que fala? Isso, que mulher chata, né? Não é que a mulher é chata, ela vê porque ela está em casa. Ela sabe a necessidade da casa. A mulher sabe. Não que o marido não saiba, né? Muitos maridos sabem também. São donos de casa, fazem um arroz que é uma beleza, né, amor? Fiz um arroz essa semana puro sal. Eu falei, misericórdia. Oh, glória a Deus, né? Comemos lá, né? Mas ficou muito bom, não, né? Mas glória a Deus. Voltando para a mulher, na época de Jesus, era costume chamar as mulheres de mulher. E Jesus, ali naquele contexto do casamento, olhando para sua mãe, ele diz a ela: compete a nós, ainda não chegou a minha hora. Olha que bênção que nós percebemos nesse Evangelho. Não é a hora de Jesus, mas ele faz o milagre pela intercessão da mãe. O que está acontecendo na sua vida, meu irmão? Irmão, o que está acontecendo na sua vida? Fala com Nossa Senhora. Fala com Maria. Se ela é a medianeira da graça, ela não pode te dar o casamento santo? Claro, clamando a Jesus. Ela não pode clamar a Jesus pela sua vida. Nós acabamos de ler que várias passagens da Bíblia, os homens intercedem uns pelos outros. Quanto mais a mãe de Deus, meu irmão, minha irmã, quanto mais a mãe de Deus que olha pelo seu casamento, que olha pela sua juventude, que olha pelos seus filhos, que olha sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho. Então nós podemos e devemos clamar essa intercessão da mãe. Olha que interessante. Falando ainda sobre a perfeição, quantas talhas que tinham lá para a purificação dos judeus? Quantas talhas?
talhas. O 6 na Bíblia é o número da imperfeição. O 6. E aquelas talhas não eram para vinho. Aquelas talhas eram para a água da purificação dos judeus. E estavam vazias. Cadê a purificação? Não tinha. Então Jesus fala: enchei as talhas de água, porque eu quero fazer um milagre sim na vida de vocês. Pela intercessão da minha mãe, eu quero fazer um milagre na vida de vocês. Pela intercessão da minha mãe, eu quero mais do que fazer um milagre visível. Eu quero purificar as vossas vidas e dar um vinho novo, um vinho verdadeiro que vai dar vida e vai ser o melhor vinho da nossa vida. Amém? Amém. Não é qualquer vinho, irmão. Não é qualquer vinho. Pode ter certeza, aquele homem que se casou, aquele noivo, não comprou qualquer vinho. A palavra de Deus explica, vai explicar que serviu um vinho melhor. Se tinha acabado o vinho, já tinha servido um vinho melhor, o vinho menos bom e o vinho ruim já. Ele tinha servido todo o vinho. E Jesus transforma a água em vinho, e lá está o mestre de sala, aquele que acompanhava toda a festa. Ele prova o vinho e diz: é de costume servir o vinho melhor primeiro, e quando eles já estão embriagados, servir o menos bom. Vocês deixaram o vinho melhor para o final da festa. Jesus deixa o vinho melhor para a sua vida. Essas talhas da purificação é do vinho que falta para purificar a nossa vida. Foi o primeiro milagre de Jesus e foi em uma família. Deus quer fazer um milagre na sua família. Minha irmã, meu irmão, Deus quer fazer um milagre na sua família, na sua casa. Não deixe passar. E nós podemos e devemos sim clamar a intercessão de Nossa Senhora. Para finalizar, eu queria chamar a atenção novamente para o nome de Jesus. Em nenhum momento a teologia dessa palavra quer que o nome de Jesus fique abaixo do nome de Maria. E prova disso é que Maria clama o nome de Jesus. Maria clama o nome de Jesus e fala: filho, eles não têm vinho. Faça essa experiência nessa noite, meu irmão. Faça essa experiência essa noite, meu irmão. Deus te chamou aqui. Está frio, está chuvoso. Você podia ter ficado em casa, né? Comendo uma pipoquinha, embaixo das cobertas, assistindo a televisão com sua família, que mal tem nisso. Mal amor. Mas Deus quis que você estivesse aqui hoje para ouvir e saber que pela intercessão de Maria as graças são alcançadas na sua vida. Eu quero dar um testemunho da minha vida, da minha juventude. Deus me deu graças. Primeiro, a graça de conhecer Jesus. Segundo, a graça de conhecer Maria. Eu tinha uma aversão a Nossa Senhora. Ninguém podia falar assim: Nossa Senhora. Eu falo minha senhora, não, sua senhora. Apesar de ter um berço católico, eu não sei, eu tinha uma mentalidade protestante. Minha senhora não. E um dia no encontro de jovens, eu estava trabalhando no grupo de jovens, naquele encontro de jovens, e tinha uma pessoa para entrar com um cartaz, e esse cartaz era de quem? Nossa Senhora. E eu estava lá embaixo no banco dos banheiros, e eles disseram: não tem ninguém para entrar com o cartaz, chama o Jorge lá, chama o Jorge lá embaixo. Eles foram me chamar, eu estava com a calça toda suja, né? Eu falei: não tem ninguém, vai eu mesmo. E naquele momento em que eu peguei aquele cartaz e vi Nossa Senhora, no meu coração eu falei: Nossa Senhora, e eu entrei com aquele cartaz. E no momento em que o povo clamava: mãe, 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 o meu coração se encheu de tamanha alegria. Nossa Senhora, e ela dizendo: meu filho, não tenhais medo de me receber como sua mãe. E aquele dia, a partir dali, eu levei Nossa Senhora para minha casa. Como fez o discípulo amado João, que estava aos pés da cruz, levou
graça na sua vida, na sua casa, na sua família. Foi através do Santo Texto que eu aprendi a ter gosto pela palavra de Deus, porque eu não gostava de ler a Bíblia. E comecei a rezar o terço. E aí, de repente, contemplando os mistérios, falava, nesse primeiro mistério, contemplamos o anjo anunciando a Maria. Como é que anjo é esse? Que raio de anjo é esse que desceu? E aí, então, Nossa Senhora brotou no meu coração o desejo de ler a Bíblia e conhecer qual mistério era aquele. De qual mistério era aquele. E na época em que João Paulo II tinha declarado o ano do Rosário, eu falei, eu vou rezar o Rosário todos os dias e vou pedir um milagre para ver se essa Nossa Senhora tem poder de intercessão mesmo. E pedi um milagre de um aumento de salário. Eu falei, ou meu chefe vai aumentar o salário, eu saí de férias. Foi mês de férias, eu rezei o Rosário todos os dias. E eu estava de férias. E eu falei, Nossa Senhora, eu quero a prova da tua intercessão. Sabe como é que é moleque teimoso, né? Jovem, teimoso. E eu pedi um milagre. Eu ainda não era casado. E de joelhos eu pedi a Nossa Senhora. Cada rosário daquele mês, eu pedia para Nossa Senhora. E foi um milagre na minha vida tão grande. Porque eu cheguei na firma, na empresa que eu ainda trabalho hoje, às 7 horas da manhã, e eu me lembro como se fosse hoje. O meu chefe chegando e falando para mim, Jorge, traz tua carteira de trabalho, porque eu vou estar te promovendo. A partir de hoje você já não é mais essa função, é de outra função. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu não falei nada para o meu chefe. E na minha oração eu falava assim: ou ele vai mandar embora, eu vou pedir para ser mandado embora. Então, ou você me manda embora, ou você me dá uma promoção, porque eu não aguento mais. Eu não pedi nada, eu não falei nada, porque Nossa Senhora falou para Jesus, e Jesus fez um milagre na minha vida. E tantos outros milagres que eu podia contar aqui. Na sua vida, Deus quer fazer milagres. E para isso é necessário fazer como Maria. Jesus, não tem mais vinho.